que desenhar é um dom ou será que é algo que a pessoa pode conseguir praticando? Pois é, hoje eu vou trazer uma resposta de ouro, tá? Para você não só entender melhor esse assunto, como também para você poder apresentar para outras pessoas. E é um vídeo que demanda que a gente faça alguns questionamentos, levante algumas coisas para que você entenda melhor. Até porque nessa Babel do conhecimento, cada um entende de um jeito, tá? Então a gente vai tocar em diferentes pontos. Por isso, assista esse vídeo até o final para você entender. E é claro que antes, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há praticamente mais de 10 anos. Também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, artista plástico, autor do livro Desenhista Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, fundador do Desenho Online e também autor do curso de desenhoonline.net. Para você que quer aprender a desenhar, inclusive através da técnica do Chibi, tem o link na descrição, clica aí para você aprender a desenhar. Então vamos falar aí sobre, será que desenhar é realmente um dom? Uma das coisas que a gente tem que destacar é o seguinte: o pessoal fala tanto, puxa, eu não sei desenhar, não sei fazer nenhuma bolinha, nem um boneco palitinho, mas muitas vezes é falta da pessoa fazer uma reflexão, porque muita coisa vai entrando na cabeça da gente que a gente vai tomando como opinião, mas nem sempre é verdade. Vou te dar um exemplo bem bobo. Se você sabe escrever, você sabe desenhar, até porque a letra ela é uma forma de desenho. Inclusive, esse é um questionamento que eu comecei a levantar e eu cheguei a essa conclusão também, e depois, mais pra frente, encontrei um livro que apresentava esse ponto do jeito que eu pensei. Eu achei muito interessante, que é esse livro aqui, ó. Leia isto se quer fazer desenhos incríveis, tá? Então, o próprio autor, ele coloca no início do livro assim, ó, todo mundo pode desenhar. Vou provar isso, pegue um lápis e assine seu nome, tá? Então você vem e assina aqui. Então eu vou ler um trechinho para você ter uma noção de que interessante que é isso. Isso é um desenho, no caso o que você escreveu. No caso, o seu nome, tá? E o melhor ainda, é um desenho com um estilo delicado e preciso, ou grande e arrojado. Não é melhor nem pior, apenas diferente. E o que você acabou de desenhar é uma coisa natural para você. Todo desenho começa com uma marca deixada sobre o papel. Seja o que for, não importa, porque você está expressando sua liberdade criativa. Você pode manter seus desenhos no âmbito particular e pessoal ou mostrar ao mundo. Você decide. Eu não vou ler tudo não, é só para você ter uma noção. E o que é curioso nisso tudo? É que nesse ponto a gente tem que destacar então que você sabe desenhar. O que vai variar de uma pessoa para outra, o que é então? É o quanto cada um sabe. Então, por exemplo, assim, às vezes uma pessoa quando começa a dedicar ao desenho, né, ela dedica mais ao mangá, mas ela não dedica na mesma intensidade ao cartoon. Então, às vezes ela começa a ficar especialista no estilo, mas não fica em outros. É por isso, por exemplo, que quando você vê uma pessoa desenhando muito bem um estilo e pede para desenhar outro, às vezes não fica tão bom, né? Às vezes a pessoa faz o desenho realista ali, mas na hora que vai para o mangá, que vai para o cartoon, não fica legal. Exceto alguns casos de pessoas que dominam muito bem diferentes estilos, tá? Ou seja, tem pessoas que são versáteis, mas isso não é tão comum, tá? E o que é curioso, então? Imagina o seguinte, às vezes a pessoa vira para você e fala assim, ah, mas eu não sei desenhar nem um círculo. Até quem desenha muito bem, né? Se pedir para fazer um círculo, talvez não desenhe tão bem, tá? E o que acontece? É porque as pessoas, de acordo com a sua vivência, né? Ela vai se dedicando mais a algumas coisas e não tanto a outras. Então você vai ver que às vezes uma pessoa que faz um quadrado muito bem feito, às vezes não faz tão bem um círculo, porque dependendo da necessidade, né? Às vezes um trabalho que requeria que ela fazia alguma coisa específica, deixou ela especialista em uma coisa e não em outra. Por exemplo, tem gente que é muito bom para poder fazer esboço, outros são mais bons, né, na arte final, alguns são bons mais com cores, às vezes alguns têm um arranjo melhor, né, conseguem trabalhar com diferentes coisas. Então isso é muito interessante porque você vai percebendo que saber desenhar vai muito relacionar com o quanto cada um dedica a diferentes partes do desenho. Até porque os fundamentos do desenho ele reflete muito isso, tá? Às vezes você vai estudar desenho, talvez você não estuda tanto teoria das cores, aprofunda mais em anatomia. Alguns fazem o contrário, estuda mais anatomia e não aprofunda tanto em teoria das cores. Então você vai vendo uma série de coisas. Aí você me pergunta, mas de onde que vem então essa ideia de que desenhar é somente dom? Bom, a gente tem que destacar o seguinte, existe uma coisa que chama crença limitante, ou seja, quando as pessoas se posicionam com uma opinião, né, pode ser dos seus amigos, dos seus familiares ou do lugar que você está, o que acontece? Como a gente não está 100% consciente, até porque se a gente fosse 100% consciente o tempo inteiro, a gente seria quase um deus, né?
porque a gente não consegue enxergar tudo, né? A gente não tem consciência dos potenciais que estão à nossa volta, do nosso próprio potencial, tá? Então a gente não aproveita o mundo como deveria, né? Ou às vezes, pelo menos, nem no básico, porque a gente reflete pouco, então a gente tem pouca consciência de muita coisa. Então, o que acontece? Se você parar para analisar, muitas crenças, elas se instalaram desde quando você era bem novo. Alguém ficou falando na tua cabeça, porque desenho é dom, desenho é dom. E muitas vezes, como a gente não tem às vezes uma opinião totalmente formada, você acaba tomando a opinião dos outros como verdade, tá? E você traz para dentro de si e acaba achando que aquilo é a melhor das opiniões. E depois de um tempo, né, você vai crescendo, você vai vendo que não é bem assim. E o que eu quero destacar? O dom, nesse sentido aí, né, só para a gente destacar, as pessoas acham que a pessoa nasceu já com um talento pleno, ou seja, ela já sabe tudo de desenho ali, tá? E diferente das outras, então ela vai liderar no desenho. E você vai ver que mesmo pessoas que são ditas como tendo o dom, elas não desenham na mesma qualidade de que outras que têm o dom. Por quê? Cada um fica especialista numa outra coisa que o outro não ficou. Igual eu disse anteriormente, às vezes você treinou muito mangá, mas não treinou muito cartoon. Às vezes você treinou muito no desenho técnico, né, em algo específico, mas não treinou, sei lá, um estilo de desenho específico, como por exemplo o mangá, por exemplo. Né? Então, nesse sentido aí, é bem interessante você fazer uma visão global, né, das suas opiniões, tá? E você começar a selecionar o que de fato é verdade e o que não é. Então, demanda uma certa reflexão, tá? E o que é bom destacar? Muitas vezes, muitas opiniões entram na gente, não é porque aquilo tinha uma certa lógica, é porque muitas vezes quem te passou isso passou de uma forma muito inflamada. E somos suscetíveis à emoção. Muitas vezes, quando alguém quer te colocar uma ideia ou algo, ela acaba colocando uma carga de emoção. E é por isso que muita gente é levado a seguir algumas causas ou às vezes seguir algum movimento pela emoção. Você vai ver muito isso em religião. Muitas vezes a pessoa que está lidando não está entendendo nada, não tem lógica nenhuma que ela está seguindo. Mas muitas vezes, pela carga que o pessoal projeta, você acaba tomando aquilo como verdade. Então, no nosso meio, né, se alguém fala alguma coisa e às vezes você não está muito consciente, mas você está muito ligado na questão da emoção, porque as pessoas são muito impactadas pela emoção, isso é um comportamento, inclusive, que é mais pela maioria. Mas há exceções. Tem gente que, pelo contrário, na hora que vê que a pessoa está muito inflamada, ela já faz diferente. Ela já fica mais alerta ainda e presta atenção. Poxa, esse cara está querendo fazer alguma coisa. E as pessoas, muitas vezes, elas projetam essa emoção, né, para poder falar as coisas, não é de maldade. Às vezes é porque isso faz parte da natureza delas. Elas acabam fazendo isso aí de uma forma um pouco instintiva, tá? E às vezes não, às vezes é por maldade mesmo. Né? Então, na história mesmo, a gente já viu muitos casos de pessoas que fizeram isso. Então, a gente tem que separar emoção de sentimento, tá? São coisas diferentes, tá? Então, nesse sentido, assim, é uma coisa que você tem que ficar muito ligado. E outra coisa, existem uma série de variáveis que influenciam nesta questão de você saber ou não desenhar, de você ter dom ou não. Uma coisa que é bom destacar é o seguinte, imagina, por exemplo, que você resolveu aprender a desenhar. E o que acontece? Imagina que eu te falo que o desenho ele vem com a prática, né? Desenhar bem, no caso, que é o que de fato a gente tem que considerar. Porque desenhar todo mundo consegue. Se você escreve o seu nome, você sabe desenhar. Então você tem que buscar desenhar melhor. E o que vai influenciar nisso? Vai ser muito relacionado com as situações que você vai enfrentando, tá? Então tem pontos positivos na sua caminhada e pontos negativos. O que a gente considera como ponto positivo? Às vezes um incentivo da família, ou às vezes, como você já trabalha com aquilo, naturalmente você vai aprimorando, porque aquilo faz parte do seu cotidiano. Então, de tanto treinar todo dia ali, você vai qualificando. Outro ponto positivo. Imagina que você está fazendo um curso, então você tem uma certa continuidade, então você está treinando. E existe ainda uma pessoa que está te guiando, é um ponto positivo. O que é um ponto negativo ou algo que vai, na verdade, tentar sugar um pouco o seu desempenho? Independente de você ter dom ou não. Pode ser uma dificuldade financeira, ou seja, você não tem dinheiro para pagar um curso, ou pode ser, por exemplo, sei lá, algum problema de saúde, tá? Então, existe uma série de variáveis, tá, que vai influenciar nessa evolução. E às vezes a pessoa, até, ainda que no momento atual ela não tenha habilidade, mas ela tenha potencial para o desenho, às vezes ela não consegue desenhar porque existe uma série de variáveis influenciando nesse meio, tá? Então isso interfere muito, tá? Você vai ver, por exemplo, pessoas que às vezes têm uma facilidade para aprender, mas por às vezes o meio que ela está ali está atrapalhando um pouco,
acaba prejudicando. Então ela demanda alguns valores específicos para poder driblar essas dificuldades. Aí que está uma questão, inclusive, de estratégia, tá? Você tem que driblar os problemas para você fazer uma leitura melhor e saber por onde caminhar de uma forma mais consistente, tá? E, inclusive, o que é bom destacar? Eu estou falando aqui de pontos positivos, né, coisas que influenciam, né? Imagina só, por exemplo, quem vê o desenho com uma vocação, por exemplo. A pessoa, ela gosta daquilo que faz, o pessoal pede, às vezes, um desenho, né? Imagina que você, além de desenhar bem, gostar de desenhar bem, imagina caricatura. Sempre o pessoal lhe pede desenho de caricatura. Ou faz um desenho de uma caricatura para mim, é pra gente colocar na camiseta de formandos. Ou então pede, sei lá, para poder fazer um desenho para colocar no site. Ou seja, às vezes a pessoa, além de gostar, além de fazer bem, tem gente que está sempre encomendado. Isso indica que você tem uma grande chance aí de estar trilhando no desenho com segurança, né? Entre aspas, né? Porque tem algumas outras variáveis, tá? Mas isso indica que você tem aí uma certa vocação. Existem pessoas que às vezes até desenham bem, mas não gostam do desenho, por incrível que pareça. Mas elas começam a pegar demandas, por quê? Aquilo dá dinheiro para ela. O pessoal sabe que ela desenha bem e sempre está pedindo. São raros casos, mas existe sim. Tem pessoas que não, às vezes faz aquilo por necessidade, porque precisa de dinheiro e é uma coisa que o pessoal pede, tá? E existem casos também, sei lá, que a pessoa dedica para passar o tempo, tá? Mas querendo ou não, são diferentes estímulos, tá, que a gente tem que considerar. E o que acontece? Às vezes tem apoio da família, às vezes, por exemplo, você faz porque você está muito inspirado, né? Imagina que você gosta de games, né? E você quer aprender a desenhar para poder fazer um game. Então a motivação, ela está, no caso, apoiada no seu gosto pelos games. Então, ainda que você não goste tanto do desenho, mas como você gosta muito de games, né? De fazer games, você acaba aprendendo desenho e acaba evoluindo porque aqui existe uma pressão, né? Que é a tua motivação empurrando a você para aprender a desenhar. Então, nesse sentido, é bem interessante. Ainda que você não desenhe tão bem, mas existe algo favorecendo. Então, é uma coisa que você tem que considerar, tá? E existe uma outra coisa, né? Inclusive, a pesquisadora norte-americana e desenhista Beth Edwards, que inclusive escreveu o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, ela toca nisso que eu acho muito interessante, que é o seguinte: todo mundo, quando nasce aí, e dependendo da circunstância que ela está promovendo, né? No caso, existem alguns comportamentos que favorecem para você desenhar melhor. Só para você ter uma noção, as pessoas geralmente elas estimulam o hemisfério esquerdo do cérebro, tá? Que está mais relacionado com a lógica, com cálculos e às vezes com a linguagem, né? Enquanto que o hemisfério direito está mais relacionado com a criatividade, né? Às vezes com a questão da emoção. E o que acontece? O direito ele é responsável e vai te ajudar, no caso, a desenhar melhor. Então, dependendo de algumas práticas que você estimula o hemisfério direito. Algumas pessoas estimulam tanto isso que favorece muito para desenhar e geralmente às vezes são pessoas que têm dificuldade com a comunicação, com cálculos, com lógica. Aí que você vai entendendo muita coisa. Às vezes você que é artista tem muita dificuldade com questões relacionadas à lógica e não sabe. Às vezes é porque você naturalmente foi estimulando mais o hemisfério direito e focou um pouco no esquerdo, porque você não sabe, obviamente, porque a gente não está 100% consciente. Então tem uma série de variáveis aí que influencia muito. Aí você pergunta, mas como assim, né, desenhar com o lado direito? Tem não só algumas práticas do desenho que estimulam o hemisfério direito, como também, olha que curioso, alguns exercícios que estimulam isso, tá? Como por exemplo, às vezes você está penteando o cabelo com a mão esquerda, às vezes você, por exemplo, está tentando desenhar de cabeça para baixo, ou às vezes você vira o papel contra o sol para poder corrigir o desenho. Então, são uma série de práticas que estimulam o uso do hemisfério direito e faz muita diferença aí na sua caminhada. Então, nesse sentido, assim, eu acho muito interessante essa questão de estimular o hemisfério direito. Então, tem livro falando sobre isso, tá? Isso vai mostrar muito de como que cada um vai desempenhar o desenho conforme as suas próprias, os seus próprios hábitos, né? Então, isso é uma coisa que é bom você considerar também, tá? Outra coisa muito interessante que é bom a gente destacar com relação a dom, independente de você ter uma religião ou não, né? O dom, o conceito dele aí se esbarra muito numa questão de que é no caso, um presente de Deus, né? No caso, o dom vem do latim dono, que é presente, dádiva, né? Mas independente de você acreditar nisso ou não, a gente tem que destacar o seguinte: o que as pessoas estão relacionando no caso do dom? É algo que você tem, na verdade, uma vantagem, né? No caso do desenhar. Se você tem o dom de desenhar, você tem uma vantagem dentro do desenho.
Ou seja, coisa que para algumas pessoas demorariam muito para aprender, você já nasceu com aquela noçãozinha, né? E o que acontece? A minha opinião sobre dom. Eu acredito que o dom, ele exista. Só que eu acredito o seguinte, vai depender muito de cada um e de uma série de variáveis que a pessoa está dentro, né? E no caso estão conduzindo essa pessoa. Porque o universo, né, existem muitas coisas por trás aí. Não é só uma questão de uma coisa ou outra, não. Tem muita coisa que influencia. Igual eu mesmo falei sobre as situações, né? Os pontos positivos e negativos com relação às situações que a gente está envolvido e que influencia na hora de aprender a desenhar, de realmente desenhar de fato. Tá? O que é bom destacar? No caso do dom, tem gente que às vezes desenha muito bem o estilo, né? Mesmo sendo o dom que as pessoas falam, né? A gente pega, por exemplo, exemplos muito interessantes. Tem a própria a Kenny Kramaric, que aos 4 anos ela fez o seu autorretrato com uma qualidade incrível, tá? Tem, por exemplo, aí a Tantan, que é uma chinesa que desenha, tem um vídeo dela também na internet. Com 3 anos, assim, ela tem uma facilidade muito grande para desenhar. Mas o que acontece? Se você comparar as duas pela idade, você vai ver diferenças aí na habilidade de cada uma, tá? E o que acontece? O dom, então, a gente vê que para cada um vai manifestar de um jeito. É uma pequena vantagem que alguns nascem, mas é como se ela já tivesse estudado isso antes, tá? Mas isso não quer dizer que aquilo ela vai ser melhor que as outras. Tem gente que às vezes não nasceu com um dom e por praticar muito, por estudar de forma correta, acaba acelerando, tá? Eu, por exemplo, por ter muitos contatos, seja com pessoas que entendiam de desenho, de pessoas que tinham contato com conhecimentos diferenciados, principalmente de filosofia, eu acabei aprendendo muita coisa, inclusive aí a desenvolver meus próprios personagens. É por isso, inclusive, que o nosso curso é muito focado em ajudar você a aprender a desenhar, tá? De memória, tá? Sem ficar só dependendo de um modelo para poder desenhar. Tá? Eu sou uma pessoa muito criativa, então nesse sentido, por isso que eu gosto desse tipo de desenho e até gosto de ensinar ele. Tá? E o que é bom a gente destacar com relação a isso? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Então a questão do dom, né? Você vai ver que às vezes a pessoa tem habilidade para uma coisa dentro do desenho, mas não tem para outra. Tá? Então é apenas uma vantagem, tá? E vai variar então. Outra coisa que é bom destacar é que essa resposta ela não é tão simples quanto parece. Tá? Existe uma série de variáveis então que a gente tem que considerar. Mas o que influencia muito é com relação à pessoa não só estudar corretamente o desenho, como também praticar. E o curioso é que a linguagem de diferentes pessoas ela muda muito, tá? Tem gente que tem uma visão para aprender a desenhar mais relacionada com números, tá? Outros são mais a questão visual. Bate o olho, se vê um exemplo ele já entende. E isso acelera a evolução dela dentro daquela linguagem, né? Você pega alguns livros, por exemplo, você vai ver que quando o desenhista, o autor, ele manja muito aí de didática, ele apresenta essas duas linhas, tá? Que voltada mais para o hemisfério direito ou voltada mais para o hemisfério esquerdo. E em desenho a gente tem que considerar muito a linguagem, tá? O que cada um entende melhor. Porque às vezes você vai apresentar um modelo que para ele não funciona, mas funciona para outro. Então tudo isso aí você tem que considerar. Então, resumindo, tá? O desenho você consegue aprender desde que ele esteja relacionado com a linguagem, tá? Que você precisa para aprender a desenhar. Outras pessoas, ainda que tenham um dom, elas precisam aprimorar continuamente, tá? Ou seja, não é uma questão só de você ter uma noçãozinha. Você tem que continuar estudando e de forma correta. E essa forma correta, ela vai variar de forma diferente para cada pessoa. Por quê? Por isso que é importante você ter um bom professor, para ele saber te orientar. E se você der sorte de encontrar um bom professor, aí sim você vai deslanchar no desenho. Então, desenhar é dom? Eu não duvido que exista o dom, não. Até porque a gente tem exemplos aí que provam isso. Mas falar que é o dom que vai de fato ser a sentença que vai falar se você vai ter sucesso no desenho ou não, não. Existem muitas outras coisas. Tem estímulos, tem pontos positivos e negativos que você tem que considerar. Tem que considerar quem está no caso motivando você, né? Se está te motivando. Por isso que às vezes a influência dos pais ela é muito importante, tá? Às vezes você é uma pessoa que está muito inspirada para conseguir um determinado resultado. Às vezes você gosta de games, quer produzir seu próprio game. Então você fica todo energizado para dedicar ao desenho. E às vezes você também tem alguns valores que favorecem muito. Imagina que você é uma pessoa que tem muita paciência, é uma pessoa que dedica ao desenho, é uma pessoa que sabe escutar o professor. Então tudo isso vai fazer muita diferença, porque
Isso é um conjunto de valores que favorecem para você aprender a desenhar, tá? E mais do que ter contato com boas técnicas, você precisa limpar o caminho para que as informações que você confere, para que o conhecimento que você confere entre de fato e faça sentido e principalmente resultado na sua vida, tá? E eu considero, né, que desenhar é uma das atividades mais interessantes porque você aprende a ver o mundo de um jeito totalmente diferenciado. E eu desejo sucesso para você que quer aprender a desenhar. Porque desenhar melhor, no caso, é uma coisa que todo mundo pode, tá? Desde que você se alinta a algumas competências e que você principalmente tenha contato com bons conhecimentos, bons métodos, bons professores, tá ok? Então o vídeo de hoje é esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei que ajuda bastante. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, de clicar no sininho para ativar as notificações, porque assim quando eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E se você quiser aprender a desenhar melhor, tá? Tem o nosso curso de desenho online.net. Tem o link na descrição, clica aí e começa já, tá ok? Então ficamos por aqui e lembrando novamente, né? Eu sempre falo nos vídeos que siga nós aí no Instagram, blog Desenho Online, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.